Capítulo 13, verso 24 a 26. Eu vou ler junto com vocês. Eu preciso que a mesa coloque rapidinho os textos, por conta do nosso tempo. No final nós vamos orar, vamos fazer o momento da semeadura. Coloca para nós, por gentileza. Texto conhecido, mesmo quem não é cristão conhece, que não tem intimidade com a Bíblia, conhece esse termo, joio e o trigo. Alguém já ouviu falar? O joio e o trigo, né? Então aqui, Jesus lhe propôs outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Verso 26. E enquanto as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então, o que faz Deus? O Espírito Santo, o trabalho do Espírito Santo, o trabalho da pregação, o trabalho do ensino do Evangelho, é semear a boa semente. A boa semente é o trigo. Esses dias atrás, eu não me lembro, uma semana ou duas, eu coloquei nos nossos grupos da igreja um vídeo muito interessante, que mostrava o que era o trigo e o que era o joio. Não sei se você assistiu, não é? Mas são, aos olhos nus, parece a mesma planta, mas quando você vai no joio e você então esfrega, ele vai se desfazendo e ele não tem semente dentro. E o trigo, a mesma coisa, você vai esmagando, né? E você vai desfazendo, e aí sai a palha e fica a semente. A diferença é, o joio não produz semente, o trigo produz semente. Então, Deus trabalha a boa semente no nosso coração, mas junto com a boa semente, o inimigo também coloca o joio. Então nós temos junto com o trigo o joio. Preste atenção, querido, muito importante. Deus nos dá sabedoria para que nós venhamos separar o joio do trigo. Não é Deus que separa, somos nós que separamos. Somos nós. Então, queridos, você pode de repente estar investindo a sua vida naquilo que não vai dar futuro porque não tem semente. Cuida para você não investir no joio, certo? Você precisa investir no trigo, onde tem semente e que no futuro você vai estar tomando da colheita, recebendo da colheita, certo? Então isso você precisa do quê? Sabedoria. Sabedoria não é sabedoria natural. Por isso, querido, falar de sabedoria de Deus, que é discernimento espiritual ou inteligência espiritual, não adianta falar com pessoas que têm a mente natural. Quem tem a mente natural não conhece a mente do Espírito, não vai ter sabedoria espiritual. Eu dei um exemplo aqui meio de 30, não sei se você acompanhou. Como é que se vai falar hoje para essa geração, né? Rapazes e moças, que você precisa se preservar para o seu casamento, certo? Isso é loucura na geração de hoje. Você vai falar para um homem natural, você vai falar para um empresário, que aquilo que ele recebe, 10%, ele deve separar e ter aliança dele com Deus, e assim ele vai ser abençoado, assim ele vai ter proteção, assim ele vai prosperar. Na mente natural é perder 10%, mas na mente espiritual é honrar o Senhor, porque é melhor ter 90 santificado do que 10 não santificado. Mas não adianta você tentar explicar isso de maneira natural. Por quê? Porque a mente natural não conhece as coisas do Espírito. Precisa do quê? Discernimento espiritual, entendimento espiritual, que você vai conseguir enxergar por trás das circunstâncias. Quantas vezes, mais um exemplo, chega para nós algo que parece que é perfeito, vou fechar negócio, meu Deus, vou fazer isso que parece perfeito, está tudo maravilhoso, naturalmente, mas aí o Espírito Santo começa a trazer aquela coisa que vai te tirando a paz, e você vai, puxa vida, né? E aí você começa a ter discernimento, daqui a pouco você começa a orar, e vai vendo que as luzes não vão se alinhando, você começa a desalinhar com a esposa, com o esposo, com a sua liderança, com a palavra de Deus, só que você naturalmente parecia maravilhoso, vou ganhar dinheiro, vai dar tudo certo, né? E é um grande perigo. Por quê?
Porque nesse momento você vai precisar de sabedoria de Deus, discernimento, sabedoria espiritual, para você separar o joio do trigo. Amém? Por isso o livro de Provérbios diz que para o homem todo caminho parece bom, mas no final dá morte. Então o que acontece? Preciso de discernimento, preciso estar com o meu coração conectado com Deus, preciso estar com o Espírito Santo, não é? Porque o Espírito Santo fala toda hora. O problema não é o Espírito Santo não falar, o problema é nós não ouvirmos. Nós temos a tendência de olhar pelo quê? Pela mente humana, pela sociedade, pelos valores que a sociedade dá, e nós começamos a decidir pela razão do bem e do mal, quando na verdade Deus quer que a gente venha discernir e tomar decisões por discernimento espiritual. Muitas vezes o discernimento espiritual é perder agora para ganhar depois. Muitas vezes o discernimento espiritual é dar a face esquerda porque já bateu na direita. Muitas vezes, querido, é sofrer o dolo, mas falar, eu vou confiar no Senhor. Muitas vezes é você ter a justiça na mão, mas você não fazer nada, porque a justiça não pertence ao homem, pertence a Deus. Você está entendendo? Muitas vezes na vida cristã é perder sim, para ganhar. E isso requer, sabe o quê? Discernimento. Porque a nossa sociedade é ganhar, é ganhar, é ganhar, é ganhar, é ganhar. Olha, ganha, passou para não, ganha. Não, importante é você ganhar, importante é você estar bem, importante é isso. E muitas vezes nós achamos que isso é bênção. Preste atenção, o teu bem-estar não quer dizer que você esteja sendo abençoado. O apóstolo Paulo estava num tremendo mal-estar, preso. Ele estava num tremendo bem-estar meia hora antes dele ser decapitado, perder a cabeça. Mas é porque ele não estava vendo como o homem vê, vendo a coisa temporal. Ele estava vendo as coisas pelos olhos de Deus, por discernimento e pelas coisas eternas. Quantos estão entendendo? Anote então 4 coisas que você precisa entender de discernimento. Primeiro, você precisa ter discernimento com as pessoas. Coloca para nós 2 Crônicas 20:20. Você precisa discernir as pessoas que você está ouvindo. As palavras que elas estão, as pessoas são diálogos, pessoas são conversas. Quais são as pessoas, quais são as palavras que são liberadas sobre a sua vida? Porque nós sempre falamos aqui, o ser humano usa as palavras para se comunicar. O mundo espiritual usa a palavra para construir novas realidades. Olha só o que diz: na manhã seguinte levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse: escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém, creiam no Senhor seu Deus e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor e vocês serão bem-sucedidos. Pode colocar na RA, é possível colocar? Esse texto é muito forte na RA. Olha só: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Qual é a função do profeta? Ouvir de Deus e liberar a palavra. Então discirna as pessoas que estarão com você, discirna as palavras que você vai ouvir. Número 1, discirna as pessoas. Número 2, tenha discernimento dos lugares que você vai estar. Coloca para nós Gênesis capítulo 28, verso 16 e 17. Preste atenção, eu vou só citar a experiência de Moisés, quando Moisés teve um encontro com Deus. Moisés perdeu uma ovelha do rebanho. Quando ele chega num lugar, possivelmente uma caverna, ele vê uma sarça que estava pegando fogo, mas não se consumia, e quando ele se aproximou, ele ouviu a voz de Deus, dizendo: Moisés, Moisés, tira a tua sandália, porque o solo em que está é terra santa, é solo santo. Ou seja, Deus leva muito a sério lugares. Deus leva muito a sério lugares. Olha o texto de Gênesis 28:16. Quando Jacó despertou do sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Verso 17.
E temendo disse: quão temível é este lugar. Lugar, algo geográfico, um lugar, uma terra, um lugar. E eu não sabia quão temível é este lugar. É a casa de Deus, a porta dos céus. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Deus respeita esse lugar. Deus respeita esse altar. Deus respeita você vir toda terça-feira e sentar onde você está. Este é um lugar sagrado, este é um lugar santo. Deus respeita a tua célula. Aquela sala pode ser grande, pode ser pequena, pode ser simples, pode ser luxuosa, maravilhosa, não importa. Deus respeita aquele lugar. Ei, Deus respeita o teu quarto, quando você fecha a porta e ali você ora. Aquele lugar é um lugar sagrado. Ei, Deus respeita a mesa quando você senta junto com a sua família e vocês vão ser obrigados pelo alimento. Abençoa o nosso bispo, abençoa a nossa igreja, e nós te louvamos pelo pão nosso que o Senhor nos dá. Aquele lugar é um lugar sagrado para Deus. Nós precisamos, querido, entender. Eu quero só dar um exemplo para você. Nós já fizemos mais de 35, 40 revisões de vida aqui no Balneário Camboriú. Desde 2014 nós vamos para a Chácara Mar, mas todas as vezes que eu piso naquela chácara, algo acontece no meu coração. Todas as vezes que eu entro naquele auditório, algo acontece no meu coração. Para mim, e eu creio que para Deus, aquele lugar é uma terra sagrada. Então quando você vir para a igreja, quando você for para a célula, quando você for para um lugar onde você encontra com Deus, querido. Ei, nós temos a célula Salve. Cadê a célula Salve, Salve? Temos a célula. Aonde que é feita essa célula? Ela é feita na praça pública, mas ali é solo sagrado. Ali é solo sagrado. Por quê, querido? É sagrado porque é lugar que Deus encontra com você, é lugar que Deus fala com você, é lugar que Deus vai mudar o seu destino, é lugar que Deus vai fazer novas coisas na sua vida, e naquele lugar, para Deus é sagrado. Ame o lugar que Deus te encontre, honre o lugar que Deus te encontre, não é? Honre o altar onde Deus fala com você. É um grande perigo, eu acho maravilhoso. Nós somos uma igreja jovial, nós somos uma igreja que para nós, que isso é muito bom, mas nós não podemos perder, nós não podemos confundir o comum do sagrado. O comum do sagrado. O dia que você confunde o comum do sagrado, tá lá, tá bom, aqui também tá bom, acabou. Se você não respeita, Deus também não vai falar com você, porque a Bíblia diz: eu honro quem me honra. Então honre o lugar, honre a circunstância, leve em conta. Meu Deus, neste lugar, eu comentei aqui no domingo, não é? Eu passei no lugar que eu aceitei a Jesus. Para mim ele foi solo sagrado. Para mim foi solo sagrado. Eu olhei lá, eu lembrei: glória o teu santo nome, Pai. Aqui o Senhor me encontrou, aqui o Senhor me salvou, aqui eu nasci de novo. Naquele lugar é solo sagrado. Não é lugar para adoração, não confunda isso. É lugar de respeito, é lugar onde eu ouço a Deus, é lugar onde Deus fala comigo. Aquele é o lugar que eu tenho que discernir, amém? Se não fosse Deus entrar na vida de Jacó e dado um sonho profético, o que era aquele lugar? Mais um lugar que ele estava dormindo, mas aquele lugar tornou-se casa de Deus, amém? Aleluia. Terceiro, discernir os ambientes. Olha Marcos capítulo 8, versículo 22 e 23. Marcos capítulo 8, verso 22. Olha o que diz: então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Verso 23. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da igreja. Para fora da onde? Tirou o cego para fora da aldeia. E olha só o que aconteceu, que é o que eu vou fazer hoje com todos vocês. Então cuspiu nos olhos do homem. Estou brincando, não vou fazer isso. Então cuspiu nos olhos do homem e, impondo-lhe as mãos, perguntou: você vê alguma coisa? Olha o próximo versículo. O homem, recuperando a visão, respondeu: vejo as pessoas, mas elas se parecem a árvores que andam. Ou seja, a visão não estava 100% recuperada. Ele via as pessoas como árvores. Verso 25. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele, e o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. Verso 26. E Jesus mandou para casa e, recomendando-lhe, disse:
não entre na aldeia. Jesus tirou da aldeia e deu visão àquele cego. E disse para ele: não volte para a aldeia de onde você veio. Isso fala de ambiente. Fique no ambiente onde Jesus abre a sua visão. Não vá para ambiente onde o inimigo rouba a tua visão. Sara Balneário, se for o caso, não volte para a sua aldeia. Vá para frente, para frente, para frente. Amém? Tem ambientes que abrem a sua visão. Tem ambientes que te motivam nas coisas de Deus. Tem ambientes que te fazem mais fortes. Tem ambientes que te fazem, né, te dar energia. Mas tem ambientes que arrancam a sua visão. Quantos estão entendendo? Ambientes são extremamente importantes. E número 4 e último, discirna as posições. As posições. Mateus capítulo 3, versículo 13 a 15. Mateus capítulo 3, verso de 13 a 15. Por esse tempo, Jesus foi para a Galiléia, para o rio Jordão, a fim de que João o batizasse. Olha só. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por você, e é você que vem a mim? Verso 15. Mas Jesus respondeu: deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou. Não é claro, é um texto que a gente lê, mas não dá para entender bem se a gente for olhar, não é? Como que pode? Batismo é batismo de arrependimento, é quem se arrepende dos pecados se batiza. Como é que Jesus vai ser batizado? Não tinha pecado. Deu um nó na cabeça de João Batista, deu nó, tanto é que ele não quis batizar Jesus. Não, eu que preciso ser batizado. Mas Jesus disse: ei, você não está entendendo. Deus está começando na terra uma nova posição. Até agora era Velho Testamento. Agora eu vou inaugurar o Novo Testamento. E para que eu faça isso, preste atenção, novas posições precisam das conexões corretas. A conexão entre o Velho Testamento e o Novo Testamento era João Batista. Ali não era a questão de batismo por pecado ou não. Ali era a inauguração do reino de Deus. Novo Testamento. E aí é a mesma coisa, parafraseando aqui, João Batista. João Batista, você não está entendendo o que vai acontecer. O que vai acontecer é o seguinte: você é conexão para um novo território. E eu sou o primogênito de todas as coisas, eu preciso ser o primeiro. Então você me batiza para eu ser o primeiro no reino de Deus e inaugurar o que nós chamamos de Novo Testamento. Você está entendendo? Ou seja, presta atenção. Aquilo que te leva ao novo território é uma conexão que você tem. Então discirna quais são as pessoas. Presta atenção que eu vou falar para você, então vai ficar gravado. Eu sou pessoa de poucos amigos. Conheço muita gente, mas eu tenho poucos amigos. Poucas conexões, mas eu tenho as conexões certas. Uhul! Uhul! Você não precisa ser amigo de todo mundo. Você precisa ter as conexões certas. As conexões certas te levam às posições certas. As conexões erradas te levam a posições erradas. Então, 4 coisas. Fala comigo: discernir. Para o paranaense é discernir. Discernir, né? Discernir. Fala comigo: pessoas, lugares, ambientes e posições. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer glória a Deus? Por isso, querido, né? Honre quem chegou antes. Honre quem abriu as portas. Gostei demais. Carlinha, cadê você? Tá por aí, Carla, cadê? Tá lá, não, tá onde? Saiu? Tem algum lugar. Ela deu testemunho aqui, a Carlinha, do que? Eu fui até a minha empresa que eu trabalhava, falei com o coração apertado, eu estou com uma nova proposta, se eu tiver que cumprir 30 dias até você ter uma outra pessoa, vou ficar, não é? E o que ela fez? Ela falou: não, vai para lá, é uma ótima proposta, olha que coisa linda, não é? E o que ela fez? Ela agradeceu
e orou pelaquela empresa. O que ela fez? Ela honrou uma conexão. Quando a Bíblia diz honra pai e mãe, está dizendo, ei, os seus pais, eles chegaram antes. Honre-os, porque honrando, novas posições vão chegar na sua vida. Por isso, uma pessoa que não conhece seu pai, uma pessoa que não se dá bem, nós tivemos aqui, eu não me dava bem com a minha mãe, eu não me dava, né? Tivemos acho que 2 testemunhos assim hoje, né? Que coisa tremenda, não é? Agora lembrando aqui, olha como faz parte isso, não é? Como é bom, né? Minha conexão com meu pai, com a minha mãe é maravilhosa. O que faz isso? Conexões, né? Honra teu pai e tua mãe, e você terá dias longos, felizes e prósperos. Honra, querido, honra teu líder, honra teu pastor, honra quem pregou o evangelho para você, honra quem te deu um emprego. Ah, bispo, hoje eu sou mecânico. Honre quem te ensinou a ser mecânico. Honre quem te ensinou, né? Meu Deus, eu comecei o meu negócio, não tinha nada, alguém me emprestou R$1.000, ninguém me emprestava, me emprestou R$1.000, e agora tem uma grande empresa, faturo milhões, glória a Deus. Honra essa pessoa que te emprestou. Você tem R$1 milhão, está ganhando R$1 milhão, faz o seguinte, paga um jantar, paga alguma coisa, dá uma viagem para essa pessoa. Por que você... Que eu quero te honrar, porque você confiou em mim. Quantos estão entendendo? Não vire, faça conexões certas, territórios certos e abençoados. Amém? Em nome de Jesus. Isso é sabedoria de Deus, isso é discernimento de Deus. Dá uma salva de palmas então ao Senhor. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Diga Senhor, dá-me sabedoria. Quantos entendem que esse tipo de sabedoria vai te proteger, teus negócios, tua casa, teus relacionamentos? É essa sabedoria que vai proteger a tua jornada em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé, aleluia, vamos orar neste momento juntos, aleluia. Aleluia. Senhor, nós oramos nessa noite, ó Pai, Senhor, por sabedoria. A tua palavra diz, no livro de Tiago fala, se nós precisamos de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente, e não lhes impropera. Senhor, em nome de Jesus, ó meu Deus, nós precisamos de sabedoria, e nós clamamos ao Senhor. Querido, agora vai fazendo a sua oração, vai fazendo o seu clamor, agora é a hora da sua oração, agora é a hora do seu clamor. Senhor, dá-me sabedoria, Senhor, unge-me com sabedoria, ajuda-me a ter discernimento, pessoas, ambientes, Senhor, ajuda-me a ter discernimento das posições, das conexões estratégicas que o Senhor tem para a minha vida. Afasta-me, Senhor, daquelas conexões que vão me afastar do teu propósito, da tua bênção. Vai clamando ao Senhor, vai orando, igreja, é teu momento, a sua campanha, é a hora de você levantar o seu clamor, a sua oração, em o nome do Senhor Jesus.